Eu estava com o vestido de noiva rasgado, encharcada pela chuva e com o coração aos cacos, quando ele apareceu. Um estranho. Um homem de olhos frios e voz firme que disse: "Se entrar nesse carro, não tem volta." E eu entrei. Não sabia seu nome. Só sabia que seus toques queimavam, que seu olhar me despia e que o primeiro beijo dele fez meu corpo esquecer todos os nãos da minha vida. Eu fugi do altar e me entreguei ao desconhecido mais perigoso, mais irresistível e mais marcante da minha vida. Digita fogo nos comentários e deixe esse romance ainda mais quente. Se você está gostando das nossas histórias e quer ajudar a manter o canal vivo, faça uma doação de apenas R$1. É rápido, fácil e faz toda a diferença. Para continuarmos trazendo romances incríveis para você, a chave Pix está no primeiro comentário e na descrição. Muito obrigado pelo seu apoio e carinho. Se prepare, a história de hoje já irá começar. A chuva cortava o céu como navalhas quando eu desci correndo os degraus da igreja, com o vestido de noiva colado ao corpo, rasgado na lateral, e o buquê caído na calçada molhada. Corações batiam atrás de mim, vozes, passos, gritos. Mas o meu corpo já tinha feito sua escolha. Eu estava fugindo. E ele estava ali, encostado no carro preto, com os braços cruzados e a expressão impassível, como se tudo já estivesse decidido. Alto, de ombros largos, olhar cinza e cortante. Um homem que parecia esculpido em pedra. Ele não disse o meu nome. Não perguntou se eu precisava de ajuda. Só abriu a porta do carro lentamente, como quem abre uma prisão e um paraíso, ao mesmo tempo. Se entrar, não tem volta. Eu entrei. O silêncio entre nós era feito de tensão densa, carregada, como eletricidade antes de um raio. Ele não olhou para mim enquanto dirigia, mas eu sentia seu olhar queimando meu corpo. O motor do carro rugia, mas era o som da respiração dele que me desarmava. Você sempre foge dos seus compromissos com esse espetáculo todo? Ele perguntou finalmente, sem me encarar. A voz era grave, irônica. Você sempre resgata noivas desesperadas. No meio da chuva? Rebati com a voz mais firme do que eu esperava. Um canto da boca dele se ergueu. Não era exatamente um sorriso. Era uma provocação. Não. Só as que decidem jogar tudo fora por um capricho. Engoli em seco. A arrogância dele me atravessava. Era como se me despisse com o olhar, não por desejo, mas por julgamento. Eu não sou um capricho. Ele virou o rosto para mim por 1 segundo. Os olhos eram intensos, mas frios como aço. Ainda não decidi o que você é. O carro parou em frente a uma casa isolada, cercada por árvores altas e escuras. Ele desceu primeiro, abriu a porta e ficou ali parado, me esperando, sair como se me desse ordem sem dizer nada. Eu hesitei. Vai ficar aí se fazendo de vítima ou vai sair e secar esse vestido ridículo? Ele soltou com desprezo. Eu saí, sentindo o tecido pesado colado nas pernas. Ele me entregou uma toalha grossa, sem olhar nos meus olhos. Dentro, da casa, o calor do ambiente contrastava com a frieza dele. Ele tirou o paletó molhado e ficou só com a camisa de mangas dobradas, revelando antebraços fortes e uma tatuagem discreta perto do pulso. Está se perguntando quem eu sou? Ele disse, sentando-se no sofá de couro escuro. Estou me perguntando por que você é tão arrogante. Ele soltou uma risada curta, sem humor. Eu não sou arrogante. Eu só não tenho tempo para lidar com dramas de princesa mimada. Aquilo doeu. Não porque era verdade, mas porque ele mal me conhecia e já me colocava dentro de uma caixa. Você não sabe nada sobre mim. Rebati, firme. E você não sabe o que significa entrar num mundo como o meu. O silêncio caiu de novo, mas agora era diferente. Era denso, vibrante, quase sensual de tão carregado. Ele me olhava de verdade agora, como se estivesse tentando entender se eu era só mais uma ou algo que ele ainda não conseguia decifrar. Mas antes que eu pudesse responder, ele se levantou devagar, aproximou-se e disse num sussurro áspero: Se quer ficar aqui,
Vai ter que aprender a não me desafiar. Ele virou de costas e subiu as escadas sem olhar para trás. Acordei com a luz suave entrando pelas janelas grandes, cortando o quarto com feixes dourados. A chuva tinha cessado, mas o cheiro da terra molhada ainda pairava no ar, misturado ao perfume amadeirado que parecia vir dele, como se sua presença impregnasse cada canto da casa. Eu ainda usava a camisola fina que encontrei no armário do banheiro, nova, deixada ali por alguém que esperava outra mulher. Isso me fez sorrir. Eu não era aquela mulher. Não me encaixava nas expectativas de ninguém. Desci as escadas devagar, determinada a não parecer frágil. E lá estava ele, sentado à mesa, lendo um jornal antigo, com uma xícara de café ao lado, camisa branca, punhos abertos, colarinho, solto, másculo, sereno e completamente no controle. Bom dia, falei com calma. Ele ergueu os olhos devagar. Os mesmos olhos frios da noite anterior. Mas havia algo novo neles. Curiosidade. Você ainda está aqui. Achei que fugiria antes do amanhecer. Eu não fujo de homens que me subestimam. Respondi, pegando uma caneca e servindo meu café sem pedir permissão. Ele me observou com a sobrancelha arqueada, como se estivesse reavaliando tudo o que pensava sobre mim. Você se acha forte, é isso? Não, eu sou forte. Só não preciso provar isso berrando. Um sorriso quase imperceptível dançou nos lábios dele. Ele dobrou o jornal e se encostou na cadeira, os olhos presos em mim. Qual é o seu nome mesmo? Luna. E você? Dante. Mas não acho que vai esquecer. Seu tom era provocador, mas dessa vez sem a mesma frieza de antes. Quase brincalhão. Meu coração acelerou, mas mantive o rosto neutro. Eu não estava ali para ser mais uma em sua lista de conquistas. Se ele pensava que ia me dobrar com frases afiadas e silêncios calculados, estava muito enganado. Então, Dante. Puxei uma cadeira, sentando em frente a ele. Vai continuar me julgando por uma escolha que você nem entende? Ele inclinou a cabeça interessado. Por que fugiu do altar? Porque preferiu o desconhecido a uma vida vazia. Ele ficou em silêncio por um instante. Depois se levantou e veio até mim. Parou atrás da cadeira, suas mãos pousando no encosto, perto demais da minha pele. Mulheres como você se machucam fácil nesse jogo, Luna. Virei o rosto e olhei bem nos olhos dele. Eu não estou jogando. E talvez você devesse parar. Também. A tensão entre nós se espalhou como faísca no ar. Não havia mais indiferença. Só um campo invisível de energia que pulsava cada vez que nossos olhares se cruzavam. Ele se afastou lentamente, como se tivesse perdido uma batalha silenciosa. Dante não estava mais no controle. Não completamente. Naquela noite, vi pela primeira vez ele observando-me com atenção. Quando penteei o cabelo no espelho da sala, ele estava lá, fingindo olhar o celular, mas com os olhos nos meus movimentos. Quando subi as escadas, senti seu olhar nas minhas costas, e quando fechei a porta do quarto, ouvi o suspiro dele no corredor. Ele estava perdendo o equilíbrio que tanto prezava, e isso só me tornava mais forte. A tempestade tinha ido embora, mas dentro da casa, o ar continuava carregado. Como se cada parede, cada degrau daquela escada, estivesse impregnado da tensão entre nós dois. E naquela noite, ela finalmente se tornaria incontrolável. Estávamos sozinhos na sala. A luz suave da lareira desenhava sombras no rosto de Dante, deixando-o ainda mais perigoso. Ele havia preparado um vinho. Sem dizer palavra, apenas serviu 2 taças e me entregou uma. Os dedos dele roçaram os meus. Foi só um toque, mas meu corpo inteiro respondeu como se tivesse sido incendiado. Ainda está pensando em fugir? Ele perguntou, com um sorriso contido no canto da boca. Estou pensando em como você gosta de jogar com o medo dos outros. E você parece não ter medo de nada. Retrucou, se aproximando, mais do que deveria. Deixei minha taça sobre a mesa e o encarei sem abaixar os olhos. Tenho medo de desperdiçar o que desejo. O silêncio entre nós foi mais forte do que qualquer palavra.
E então ele deu um passo à frente, depois outro. Estava perto o suficiente para que eu sentisse seu calor. O cheiro amadeirado da pele dele, o ritmo contido da respiração. Diga para mim, ele sussurrou com a voz rouca. O que exatamente você deseja, Luna? Meu corpo queria ceder. Minha alma queria lutar. Mas meus olhos diziam a verdade. Talvez eu queira sentir como é ser tocada por alguém que finge não querer ninguém. Foi a faísca final. Em um movimento firme, ele me puxou pela cintura. Nossas bocas se encontraram com urgência, com raiva, com fome. Não foi um beijo doce. Foi o acerto de contas de toda a atenção dos últimos dias. Ele me devorou. E eu... deixei. Suas mãos eram quentes, grandes, seguras. Me ergueu no colo, com facilidade me levou até o sofá sem nunca tirar os olhos dos meus. Quando me deitou, seus dedos deslizaram pelas minhas coxas com reverência e desejo, como se estivesse decorando meu corpo com o toque. Eu pensei que era só mais uma. Ele murmurou entre beijos quentes em meu pescoço. Mas você está me queimando por dentro. Respondi puxando-o para mais perto. Ele me despiu como quem abre um segredo. Com a boca, com os olhos, com as mãos. E quando nossos corpos finalmente se uniram, tudo parou. O tempo, o mundo, a lógica. Foi lento no começo, quase uma adoração. Depois, mais forte, mais quente. Ele me dominava com o corpo, mas eu sentia que por dentro, quem estava no controle era eu. Você me enlouquece, Luna. Ele dizia, em meio a suspiros pesados, enquanto nos movíamos em uma dança que era só nossa. Quando o clímax nos invadiu, veio como uma explosão silenciosa. Nossos corpos tremiam, nossos corações batiam fora do compasso. E ele não disse nada por longos minutos. Apenas me segurou forte contra o peito. Naquele instante, não havia mais arrogância. Só um homem, tentando entender como foi domado por uma mulher que ele jurava não querer. E quando ele sussurrou, "Fica", eu soube que o jogo tinha mudado. Eu deveria ter fugido naquela manhã. Deixado aquele chalé, aquele homem, aquele olhar que me despia, com tanta fome quanto ternura. Mas quando abri os olhos e o vi ali, sentado na poltrona, observando-me dormir como se tivesse medo de eu desaparecer, algo dentro de mim mudou. Você sempre vigia as mulheres com quem dorme? Perguntei. Cobrindo meu corpo com um lençol, ele não sorriu, não fez piada. Eu não costumo dormir com ninguém, Luna. E definitivamente, nunca perdi o controle assim. Levantei, vesti minha roupa com calma, enquanto ele me seguia com os olhos. Eu já sabia o poder que tinha sobre ele. A maneira como seu maxilar trincava, toda vez que eu o ignorava por alguns segundos. A tensão no corpo dele sempre que eu dizia não com firmeza. Se você está esperando que eu me apaixone por um homem que acha que pode me possuir, vai se frustrar? Avisei com a voz firme. Ele se aproximou devagar, quase como um predador, mas havia algo diferente. E se eu não quiser te possuir? E se eu quiser me perder em você? Por dentro, meu coração disparou. Mas por fora, mantive o olhar firme. Isso exige mais do que desejo, Dante. Exige respeito, entendimento. E você ainda não sabe amar sem dominar. Ele encostou a testa na minha, com a respiração descompassada. Então me ensina. Me mostra como é. Nos dias que se seguiram, o desejo se tornou rotina. Mas não era mais apenas físico. Ele me buscava com as mãos e com o coração inquieto. No estábulo, me prensava contra a parede de madeira e me beijava como se quisesse tirar de mim a mulher forte que o enfrentava. À noite, me puxava para o seu colo diante da lareira e dizia com voz baixa: "Você me deixa de joelhos, Luna." E nem percebe. Mas eu percebia. Cada vez que ele me tocava e esperava meu consentimento. Cada vez que ele me provocava e recuava ao primeiro sinal da minha negativa. Ele estava se moldando, se despindo da arrogância, mesmo sem admitir. Foi numa dessas noites que, após mais
Um momento selvagem e arrebatador, ele deitou com a cabeça no meu colo e disse: "Não sei o que está acontecendo comigo, mas quando você me olha, eu quero ser outro homem." "Não quero que seja outro homem, Dante", respondi, acariciando seus cabelos. "Quero que seja a melhor versão de si mesmo. Não por mim, por você." Ele me puxou para si e me amou de novo. Com fome, com entrega, com alma. E ao fim, com os olhos marejados. Ali, eu soube. Ele estava apaixonado. Mas mais do que isso, ele estava rendido à mulher que o desafiou. E pela primeira vez, ao ouvi-lo dizer: "Você vai me domar, não vai?", eu soube que ele queria ser domado, não por fraqueza, mas por amor. O céu naquela tarde estava limpo, com um tom dourado que parecia saído de um sonho. E foi nesse cenário, de paz e calor, que ele me levou até o campo atrás do celeiro, onde as flores silvestres dançavam com o vento. Dante caminhava ao meu lado em silêncio. Não havia pressa em seus passos, nem tensão em seus ombros, largos. Algo nele havia mudado, como se o peso que ele sempre carregava tivesse, enfim, sido deixado para trás. "Eu sempre acreditei que amor era uma fraqueza", ele disse, olhando para o horizonte. "Que se eu me permitisse sentir, perderia o controle." Virei o rosto para ele, esperando que continuasse. "Mas aí você chegou, com seu olhar calmo, sua boca desafiadora e essa força silenciosa que me desmonta. E agora, não consigo mais imaginar o mundo sem você." Meu coração bateu mais forte, mas eu segurei a emoção. Eu queria mais. Não apenas promessas soltas, no vento. "Dante, espera." Ele me interrompeu, virando-se de frente para mim. Pegou minhas mãos com firmeza, mas havia uma suavidade inesperada ali, um calor novo. "Você mudou tudo, Luna. Eu acordo pensando em você. Trabalho o dia todo querendo voltar só para te ver. E à noite eu só quero te abraçar até o mundo lá fora deixar de existir." Engoli em seco. "Você está dizendo isso porque estamos num momento bom. Quando as dificuldades vierem, elas vão vir." Ele me cortou, firme. "Mas quero enfrentá-las com você, ao seu lado. Porque droga, Luna. Você é o meu mundo agora." Ele se aproximou, encostou a testa na minha e sussurrou: "Eu quero te amar o tempo todo. Você me ouve?" O tempo todo. De manhã, com os cabelos bagunçados. À tarde, quando estiver brava comigo. À noite, quando se aninhar no meu peito. Quero te amar nas horas boas e nas ruins. Quero ser teu porto seguro, tua paz." As lágrimas escaparam dos meus olhos, silenciosas. Ele me apertou nos braços como se nunca mais fosse soltar. "Eu nunca disse isso pra ninguém." Ele confessou. Mas com você, é como se meu coração tivesse aprendido uma nova linguagem. E cada batida dele diz teu nome. Dante. Nunca mais vou soltar sua mão, Luna. Nunca mais." Eu o beijei. Beijei com o gosto salgado das lágrimas e a doçura de um amor que florescia com raízes profundas. Ali, naquele campo dourado, soube que havia encontrado algo raro. O amor de um homem forte, apaixonado, rendido e verdadeiro. E ele estava pronto para me provar isso. Com palavras, com gestos e com todo o fogo que ainda ardia entre nós. Aquela noite caiu quente, mesmo com o vento suave soprando pelas cortinas abertas do quarto de hóspedes onde eu estava. Mas não era o clima que deixava meu corpo em chamas. Era ele, Dante. Ele entrou no quarto sem bater, como se soubesse que eu o estava esperando. E eu estava. Cada parte de mim ansiava por ele, pelo homem bruto que havia se tornado terno, pelo toque firme que agora carregava reverência, pelo olhar que queimava, mas que agora também acolhia. "Você me quer?" Ele perguntou parando, à porta, com a voz rouca. Minha respiração falhou. "Quero", sussurrei. "Desde a primeira vez que você me olhou como se eu fosse algo além de mais uma mulher."
Ele fechou a porta atrás de si, caminhando devagar até mim. O silêncio era denso, carregado de desejo e emoção. A cada passo, meu coração acelerava. Quando chegou perto o suficiente, passou os dedos pela minha clavícula exposta, subindo lentamente até tocar meu queixo. Seu toque era como fogo líquido, despertando cada pedaço da minha pele. Hoje eu não vou ser o homem que manda, que controla, que exige, ele murmurou. Hoje eu sou só teu. Inteiro. O beijo veio lento, explorando, reconhecendo. Seus lábios desceram pelo meu pescoço, pelas curvas do meu ombro, enquanto suas mãos seguravam minha cintura com um misto de necessidade e devoção. Havia algo novo nele, algo mais profundo, como se naquele momento ele estivesse me oferecendo tudo o que era. Você é a única mulher que já me fez esquecer todas as outras, ele disse entre um suspiro e outro. Não existe mais ninguém no meu mundo. Só você, Luna. Senti suas palavras escorrerem por mim como mel quente. Ele me deitou com cuidado, como se eu fosse preciosa demais para ser apressada. Seus olhos me devoravam, mas sem pressa, sem urgência. Ele queria saborear cada segundo, cada reação minha, e eu me deixei amar. Seus beijos me deixaram tonta. Suas mãos me redescobriam como se cada centímetro de mim fosse sagrado. Quando finalmente ele me tomou em seus braços, foi com uma mistura explosiva de fome e delicadeza. Cada movimento era uma promessa. Cada toque, uma confissão muda, de que o que sentíamos ia além do físico. Era paixão, sim. Mas também era ternura. Era fogo e entrega. Era a certeza de que nossos corpos estavam dizendo tudo o que nossas almas já sabiam. Luna, você é minha salvação. Ele sussurrou ao meu ouvido, entre gemidos contidos. E você é o meu caos. Confessei, me arqueando sob ele, o calor entre nós, crescendo como uma tempestade prestes a explodir. Ele me beijou como se fosse a última vez. Me tocou como se estivesse marcando em mim seu nome. E quando nos amamos, não havia mais dor, nem passado, nem medos. Havia só a certeza de que aquele amor era real, e era nosso. Depois, deitados sob os lençóis amarrotados, e nossos corpos ainda colados, ele acariciou meu cabelo e disse: Nunca imaginei que amar alguém pudesse me fazer mais forte. Mas você me transforma, Luna. Você me faz querer ser melhor. Por você. Por nós. Eu o olhei nos olhos, e ele me pareceu mais homem do que nunca, mais vulnerável, mais decidido. Então me promete uma coisa. Pedi. Qualquer coisa. Que você vai continuar me amando, até quando eu estiver de cabelos brancos, com rugas ao redor dos olhos. Ele sorriu. Aquele sorriso torto, carregado de paixão e verdade. Eu vou te amar até depois disso, mesmo quando não existir mais tempo, mesmo quando tudo for silêncio. Eu ainda vou te amar, e ali, naquele quarto com cheiro de nós dois, com os lençóis, ainda quentes do nosso amor, eu soube que estava vivendo o tipo de história que não acaba, que vira lenda, que atravessa o tempo. O sol começava a dourar o horizonte quando Dante apareceu na porta da minha pequena cabana, com aquele sorriso só dele, misterioso, intenso e cheio da promessa de um novo começo. Ele estendia a mão, convidando-me a acompanhá-lo. Não precisei pensar duas vezes. Algo me dizia que aquele era o momento que mudaria para sempre a nossa história. Ele me guiou por um caminho secreto na fazenda, onde a natureza parecia ter conspirado para criar um cenário perfeito. Flores silvestres, um riacho sussurrando entre as pedras, e ao fundo, uma antiga árvore de copa generosa, cujos galhos criavam um refúgio de sombra e paz. Aqui, disse ele, parando ao pé da árvore, é onde quero te pedir uma coisa, algo que venho guardando no peito desde que te vi pela primeira vez. Meu coração acelerou. Eu sabia que ele não era de fazer promessas levianas. Cada palavra dele tinha peso, cada gesto era carregado de significado. Ele se ajoelhou,
Tirou do bolso uma pequena caixa de veludo preto e abriu, revelando um anel simples, mas deslumbrante, tão cheio de vida quanto a mulher que ele tinha diante de si. Luna, começou, a voz firme, mas trêmula de emoção. Eu fui um homem bruto, orgulhoso, que só conhecia o poder da frieza. Mas você me mostrou o verdadeiro significado do amor. Você me domou, me desafiou e me fez querer ser mais do que eu mesmo. Ele pegou minha mão, os dedos entrelaçados e continuou. Quero construir uma vida ao seu lado. Quero te dar segurança, felicidade e um lar onde só exista a nossa história. Quero te ver feliz, realizada. E sim, quero ter filhos contigo, formar nossa família. Eu senti as lágrimas correrem, mas não de tristeza, de uma alegria intensa que transbordava em mim. Ele não estava pedindo só para casar. Estava pedindo para que fôssemos eternos. Aceita ser minha esposa? Perguntou, olhando fundo nos meus olhos, como se estivesse lendo cada batida do meu coração. Sim, respondi, com a voz embargada, enquanto o mundo parecia parar ao nosso redor. Ele deslizou o anel no meu dedo, e o abraço que veio em seguida não deixou dúvida de que ele havia me escolhido para sempre. Eu prometo, Luna, ele sussurrou ao meu ouvido, que todos os dias vou lutar para ser o homem que você merece, que vou te amar, respeitar e proteger, porque você é o meu tudo. Aquele momento selou não apenas um compromisso, mas a união de duas almas que haviam se encontrado no meio da tempestade, para finalmente encontrar a calma perfeita do amor verdadeiro. Enquanto o sol subia, iluminando nosso caminho, eu soube que, apesar de toda a dor do passado, havia encontrado o meu destino. Com Dante ao meu lado, eu não precisava mais fugir. O futuro era nosso. Você acredita que um amor tão intenso e transformador pode realmente mudar uma pessoa? Responda sim, se você acredita no poder do amor verdadeiro ou não, se acha que alguns corações nunca mudam. Espero o seu comentário e vejo você na próxima história. Tchau, tchau.